Ilustríssimos amigos, tudo bem? No primeiro vídeo desse livro aqui, nós falamos um pouquinho sobre a lei da natureza humana, né? Falamos dessa lei que nós não criamos, mas que exerce uma pressão sobre nós e nos diz como nós devemos comportar. Essa lei nos diz o que é justo e o que é injusto e, de certa forma, é uma lei universal, porque ela independe do local, independe do tempo. Todos os humanos conhecem e têm contato com essa lei, né? Eu percebo isso com base nos últimos livros que eu tive contato recentemente, né? Desde a filosofia grega, por exemplo, em Platão, né? No Banquete de Sócrates, você percebe isso lá. Eu estou lendo recentemente Meditações de Marco Aurélio, você percebe essa moralidade ali. Recentemente também eu vi Siddhartha, acho que é Hazel Hemel. Também você percebe essa moralidade ali presente. Até mesmo no niilismo de Dostoiévski, você percebe isso, em Crime e Castigo, Irmãos Karamazov. Mesmo ali você percebe o peso da culpa e os personagens sucumbindo ao peso da culpa por justamente estar em conflito com essa lei, né? Nesse vídeo, no vídeo passado, a gente falou sobre algumas objeções também que as pessoas fizeram a C.S. Lewis com relação à lei da natureza humana e como ele mostrou que essa lei ela é real. E nesse vídeo nós vamos falar um pouquinho sobre o livro 2. O título do livro 2 é No que acreditam os cristãos. No capítulo 1, o título é As concepções concorrentes de Deus. Nessa parte, Lewis ele vai afirmar que se você for um cristão, você não precisa necessariamente acreditar que todas as outras religiões estão erradas. Agora, se você for um ateu, necessariamente você vai ter que querer que todas as outras religiões estão erradas, né? Ele vai dizer que se você é um cristão, você é até um pouco mais liberal nesse sentido. Ele vai falar que onde o cristianismo ele vai diferir das demais religiões, nesse ponto o cristianismo está certo e as demais religiões estão erradas. Ele vai falar que, por exemplo, na matemática, você tem a forma certa de resolver uma questão, uma equação. Mas, contudo, vai ter só uma resposta certa. Porém, isso não quer dizer que vão ter algumas respostas que, por mais que estejam erradas, estejam mais próximas do resultado certo do que outras. Ele usou essa metáfora para poder mostrar que algumas religiões, por mais que elas tenham erros, elas podem estar mais próximas da verdade do que outras. E ele vai falar que há basicamente duas grandes divisões na humanidade. A primeira divisão na verdade, a primeira divisão é entre aquelas pessoas que creem em um Deus ou em deuses, que é a grande maioria da humanidade, e a outra parte são as pessoas que não creem em Deus, que de certa forma está muito mais representada a partir do materialismo europeu moderno, né? Que é a menor parte da humanidade. Ele vai falar que as pessoas que acreditam em Deus, aí você vai ter uma subdivisão, que as pessoas que acreditam em Deus, elas podem ser divididas em mais outros dois grupos, com relação a qual a concepção que essas pessoas têm de Deus. A primeira concepção é ver Deus além do bem e do mal. E nessa concepção, o bem e o mal são apenas um ponto de vista. Como eu disse anteriormente, tem um livro que fica até recomendação aqui, né, o Siddhartha, de Hazel Hemel, eu acho que é assim que se pronuncia. Nele isso fica muito claro, porque dentro do budismo ou do hinduísmo, tudo faz parte de uma única unidade. Ele fala que isso tudo faz parte do Om, que é uma continuidade de todas as coisas, e tudo, de certa forma, está ali, né? Deus é essa completude. Há essa classificação de pessoas que acreditam que Deus é dessa forma, se classificam como panteísmo, que Deus, na verdade, ele faz parte do universo. Tem uma imagem que é como se tivesse uma imagem com todo o universo aqui, e Deus faz parte de todo o universo. A outra visão é a visão que é cristã, que vê Deus como alguém bom, justo, que odeia o que é mal e odeia o que é ruim e ama tudo que é bondoso. E que deseja que nós nos comportemos de uma determinada forma, né? Nessa compreensão, os judeus, os cristãos, os muçulmanos, elas entendem Deus dessa forma. Deus, nesse caso, ele não é o universo, mas ele é um criador do universo. Entende? É como um artesão que faz a sua arte, ou assim como o arquiteto faz a casa.
O arquiteto que ele constrói uma casa, ele não é a casa. Ele fez a casa, ele está além da casa. Então, nessa visão, os cristãos, muçulmanos e tudo mais, eles se identificam com essa cosmovisão de Deus. Então, nós temos basicamente essas duas concepções, né, dividindo as pessoas que creem em Deus. Lewis vai falar que a partir daí surge uma questão. Se tem um Deus que é um Deus bom que fez o mundo, então por que o mundo é mau? O que desandou? Se Deus é bom, por que ele fez o mundo mal, digamos assim? Ele vai falar que quando ele era ateu, essa era a principal crítica que ele fazia, né? Que por que ele queria... por que é a grande questão? Por que existe a maldade? Por que o mal acontece com as pessoas? E aí ele vai chegar com a seguinte conclusão. Da onde ele tirou essa ideia de justiça e injustiça? Da onde veio essa concepção dele de que algo é bom e algo é ruim? Ele vai dizer o seguinte: se você conceber um universo sem luz, imagine agora que não existe a luz no universo. O conceito de luz não faz sentido, porque todas as pessoas nesse universo elas estão na escuridão, então não faz sentido você imaginar a luz, porque o conceito de luz não existe. Da mesma forma, o conceito de justiça. Se ele tem esse conceito de justiça dentro da mente dele, e o mundo, e esse conceito de justiça faz sentido, e o mundo, de certa forma, não tem sentido, da onde veio essa concepção? Da onde veio esse sentido de justiça na cabeça dele? E a partir dele começa a questionar o ateísmo dele, entende? Aí ele vai falar que a própria mente humana já é dotada de sentido. A própria natureza humana é dotada de sentido. Então, como assim o universo não faz sentido? Como no universo tudo é caos e não tem sentido? A partir daí ele passa para o capítulo 2, que ele vai falar sobre a grande invasão, que é o título. Ele faz uma crítica do que ele vai chamar de cristianismo água com açúcar. Que ele vai dizer que esse cristianismo água com açúcar é aquele cristianismo que crê em um Deus que é bonzinho, que está lá no céu e que tudo está bem. Nessa versão do cristianismo light, não tem pecado, não tem inferno, não tem diabo, não tem redenção. Ele vai falar que isso é uma filosofia infantil. Tanto o ateísmo quanto esse evangelho água com açúcar, ele fala que são concepções do mundo que ele considera infantis. Eu imagino que Lewis iria dizer se ele visse como na nossa era a gente tem tratado o evangelho, né? Aqui reduzimos o evangelho, é uma parada meio mercadológica, e agora tem a questão da hipergraça também. Eu imagino como ele iria conceber, quais seriam as críticas que ele faria ao evangelho como se dá no nosso tempo, né? Mas enfim, voltando à resenha. Um ponto aparente, o Lewis ele vai falar que o cristianismo ele não é simples, o que parece ter uma contradição com o próprio título do livro, né? Porque ainda bem que ele fala isso ao longo do livro, porque eu estava pensando, cara, o título do livro é Cristianismo Puro e Simples, e ele trata de assuntos aqui que não são simples, que na minha cabeça eram até um pouco complicados, mas ele mesmo vai dizer que o cristianismo não é simples, porque se você for para pensar, o mundo natural ele também não é simples, o mundo natural ele é complexo. Por exemplo, você está me assistindo agora no YouTube, aparentemente é uma coisa simples, né, de você estar vendo o vídeo no YouTube. Mas você já parou para pensar quantos processos acontecem no meio do caminho para que esse vídeo chegue até você? O próprio ato de você ver e ouvir, se você parar para refletir sobre isso, já é uma parada absurda. E se você parar para pensar então na questão da transmissão de dados, de parada binária, cara, é absurdo. Então ele fala que o mundo natural não é simples, o evangelho também parece, mas também não é simples. Aí a partir dele ele quer defender a doutrina cristã como ela realmente é, sem filtros, sem nada, e ele se volta para o mundo natural, né, para a complexidade do mundo natural para poder exemplificar isso. Aí ele começa a meditar sobre a questão da gravitação dos planetas, ele começa a meditar sobre o átomo e a complexidade do átomo, e ele chega à conclusão que o mundo natural não é simples. E que da parte espiritual também não é. Ele vai chegar à seguinte conclusão a partir desses raciocínios. Nós temos um universo hostil e aparentemente sem sentido, mas que contém criaturas como nós, que temos consciência do que é certo, do que é errado, e aparentemente queremos saber por que esse universo que a gente está inserido ele é aparentemente desprovido de sentido, né? Então, em cima disso, ele vai trazer para a gente duas perspectivas.
A partir daí, Lewis ele vai falar que tem duas perspectivas para você compreender esses fatos. A primeira é a visão cristã, que vê que todo mundo é bom, tudo que foi criado no mundo foi bom, mas que esse mundo se corrompeu. Mas, apesar dessa corrupção, nós ainda temos na nossa memória como ele deveria ter sido, né? A outra concepção é a dualista, que é a crença que de dois poderes iguais, independentes por trás de todo mundo, e que esses dois poderes eles estão em guerra entre si, né? Alguns orientais vão achar que está em guerra, outros vão achar que está em harmonia. Tem até um símbolo do Yin Yang, né? Que é o pretinho e o branco assim que se unem e tal. Essa seria a visão dualista da coisa. Sendo que o Lewis ele vai falar o seguinte: se tem um que é bom e outro que é mal, então tem que ter um padrão acima dos dois para dizer que um é bom e o outro é mal. Entende? Então esse padrão que está acima do bem e do mal, dizendo que um é bom e o outro é mal, esse padrão já seria o próprio Deus. Um estaria em harmonia com esse Deus e outro estaria em conflito com esse Deus. Deus ele vai defender que ninguém gosta da maldade só porque ela é má. Ele vai falar que a maldade é a busca por alguma coisa boa, seja segurança, conforto, prazer, mas de maneira errada. Entende? Ele vai dizer que o mal é uma espécie de parasita, que ele não subsiste por si só. Ele vai falar que você pode ser bom, amar a bondade, mas você não pode ser mal e amar a maldade. Me fez lembrar de alguns vilões da Marvel, né? E os vilões mais interessantes que eu achei na fase 2 ou 3, eu acho, de fase 2, me perdi, são tantas fases, mas um que eu gostei muito foi o Killmonger e o outro foi o vilão do Aquaman. O Killmonger, ele é um personagem bem construído e interessante porque ele tem até, de certa forma, uma causa justa. Ele está lutando contra a desigualdade racial. O problema é que ele usa de maneira errada para alcançar esse objetivo dele. E ele acaba passando de oprimido a opressor para poder promover justiça, entende? O outro, ele é um personagem que eu acho até mais interessante do que o próprio Pantera Negra, né, em si. O outro personagem que é interessante também é o do Aquaman, que ele está, de certa forma, ele está lutando para poder melhorar o ambiente que ele está, entende? Ele está lutando pela preservação ambiental, mas ele usa de maneira errada para poder alcançar esse objetivo dele, né? Então ele vai falar que o Lewis ele vai dizer que essa visão dualista de que de bem e mal, entende? Dessa quase que uma complementaridade ou de um equilíbrio, uma oposição a outra, ele vai falar que é uma percepção errada, porque o mal não pode subsistir por si só, que o mal é um parasita. Ele vai dizer que as pessoas acabam se utilizando da maldade para alcançar determinados objetivos que podem ser bons, entende? Quando ele falou isso, me fez lembrar de outro personagem da ficção, que eu acho interessante a gente trazer exemplos da ficção, porque a arte imita a vida, né? E de certa forma você sempre aprende um pouco com isso. Você, por exemplo, se você... Estamos com problemas técnicos, o vizinho está fazendo obra. Então vou encerrar o vídeo por aqui, a gente volta em outro momento para continuar essa nossa discussão, valeu? Forte abraço, tchau, tchau.